Bom, voltei aqui e entendi o que aconteceu com o osciloscópio. Agora consigo explicar o que está acontecendo. Eu mudei essa resistência aqui, mas eu não tinha percebido essa outra resistência aqui. Essa resistência que ela também está influenciando na nossa amplificação. Então, a resistência devia estar aqui, né? Desligado, porque aqui vai ser quando não vai ter a bolinha passando, né? Ou seja, o sistema está atuando nessas condições, com esses valores inicialmente antes que a esfera passe. A esfera vai passar e vai causar uma perturbação e depois o sistema volta a funcionar desse jeito. Então, nesse jeito aqui, ele tem que estar funcionando com amplificação de 3 vezes. Aí, né, a LED piscando, simbolizando que a bolinha não está passando. E aqui no osciloscópio, a gente pode verificar a nossa corrente. Deixa eu pausar aqui para ficar mais fácil de explicar. A nossa corrente aqui amarela, né, ela seria a original. Eu expliquei aqui no osciloscópio, né, a amarela está sendo medida logo aqui e a azul tá aqui, ó. Número um, tá ali que estão sendo medidas. Então, olhando aqui, ó, nesse pico, ele tem uma diferença de 1, 2, 3 para esse outro pico aqui. Com esses valores de, de resistências, eu consigo determinar o valor aqui de quantas vezes eu quero aumentar, né? Essa. De quantas vezes eu quero amplificar esse sinal. E essa questão B eu tenho, sei lá, 10% do conhecimento que deveria para estar respondendo ela. Então não espero que eu consiga explicar esse circuito tão facilmente, porque é uma grande união de pesquisa de internet com o circuito 3 da nossa prática de transistor. E eu não consigo. Eu tenho certeza que esse circuito aqui deve ter um jeito de explicar muito mais fácil, só que não consigo. Então, partindo para a próxima questão, que é a letra C. Para determinar a viscosidade, seu interesse deveria estar focado no sinal ou no tempo que acontece, ou as duas informações são relevantes para sua proposta. Explique como. Tá, para a minha proposta, né, é, não vai ser relevante o tempo. Vou explicar o porquê. No começo, né, eu achei que era importante considerar o tempo também, porém, na minha proposta, né, aqui nesse circuito que é o mais simples, deixa eu excluir isso aqui. A hora que a esfera passar aqui, o LED vai acender. Só que perceba, né? Aqui eu aumentei uma vez a resistência, não ligou. Aumentei duas, não ligou. Três, não ligou. Quatro, não ligou. Cinco, não ligou. Daí não vai ligar nunca, né? Não tá ligado? Vamos lá, de novo. Uma vez, não ligou. Então a bolinha tá começando a passar aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 cliques aí, ela começa a funcionar só a partir do terceiro. Ou seja, ela percebe a esfera. Não exatamente, mas tem um pequeno erro, né, ali. Que nessa resistência que ela tem que aumentar muito mais rápido do que deveria. Partindo disso, a gente vai ali para nossa relação, né, para calcular a velocidade, que eu escrevi na questão 1A. Aqui, ó, essa aqui é o jeito de calcular a velocidade, né, a variação do espaço em relação ao tempo, uma variação de tempo. E essa variação de tempo, vamos supor, né, que por ser três sensores, os três tiver um atraso bizarro, né? Por algum motivo, os três atrasou 10 segundos. No fundo, essa variação aqui vai ser a mesma, né? Porque tipo, ele vai passar em um ponto t menos 10 para 1 e no outro inicial ali t menos 10 também. Se a gente tirar 10 daqui e 10 daqui, das duas posições, no fundo, não vai alterar essa variação, vai continuar sendo idêntica, porque é isso, né? 10 segundos. É muito difícil explicar sem ter a figurinha. A figurinha me ajuda demais. Essa figurinha aqui, ó, vamos supor, ó. O primeiro sensor ligou no tempo igual a 1, mas ele deveria ligar no tempo igual a 0.
Só por exemplo. E esse aqui deveria ligar no tempo igual a 2 e ligou no tempo igual a 1. Ambas as variações vai ficar 0, 1 menos 0 e a outra 2 menos 1. Vai ter variação de tempo igual a 1. Em outras palavras, o tempo ele não é tão relevante assim, né? Porque no fundo o erro associado vai se cancelar, né? Vai, na hora de calcular aqui o tempo inicial menos o tempo final menos o tempo inicial. E falando do sinal, o sinal é a única coisa que importa, né? Porque se o sinal não chega, o LED não acende, e aí, né? Não tem como calcular nada, não vai ficar impossível. Resumindo essa parte aqui, pelo menos, né, no que eu entendi, no que eu consigo compreender dessa maneira de funcionar aí o circuito, o tempo, se ele variar, os dois, né, o tempo dos sensores variar ou tiver um erro associado do mesmo jeito, né, o mesmo erro associado, a variação no fundo vai ser a mesma, então vai continuar dando certo para calcular a, a velocidade terminal. Mas no fundo, né, a gente quer um sistema que funcione perfeitamente, a gente vai com certeza se preocupar com o tempo. Mas é importante dizer que se der errado do mesmo jeito nos dois sensores, ainda assim vai continuar funcionando, mesmo não sendo o ideal. A pergunta letra D. Devido que vários líquidos com viscosidade diferentes serão testados, o sinal pode variar. Com isso, afetar a sua medição, qual é a proposta em relação à mudança no circuito do item B para conseguir testar diferentes líquidos? Bom, nesse problema aqui de existir vários líquidos com viscosidades diferentes, o nosso interesse, né, com certeza estaria atrelado a medir circuito não, medir velocidade terminal para líquidos que não são tão viscosos. E para isso, a bolinha iria cair aqui numa velocidade muito rápida, né? Então, até ela atingir a velocidade terminal dela, precisaria de uma. Na minha solução, né? Na minha solução, eu considero que para que isso aconteça, né? Da gente conseguir medir a velocidade da bolinha em velocidade terminal, considerar um tubo maior. Por quê? E também já respondo o porquê que os sensores estão organizados no fundo do viscosímetro. Quanto maior esse espaço aqui no viscosímetro acima, né, dos sensores, mais correto, né, mais certo que a bolinha, quando ela estiver chegando perto dos sensores, ela vai estar em velocidade terminal. Se a gente considerasse os sensores lá aqui em cima, com certeza não, tipo assim, a chance de não estar em velocidade terminal é muito menor. Então, quanto mais no fundo do viscosímetro, melhor. E se a gente for medir líquidos com a viscosidade muito baixa, ou seja, a bolinha vai cair muito rápido, a gente tem que considerar um cilindro não, um viscosímetro maior, né? Que daí a gente vai ter a certeza de que essas velocidades aqui serão iguais, ou seja, será a velocidade terminal. A letra E e a letra F são as questões que eu mais tive dúvidas na hora de responder, então não sei se a simplicidade dessa resposta vai ser o suficiente para responder. Porque a letra E pergunta: o sistema proposto deverá ser portátil. O que deve ser considerado para que isso aconteça? Bom, num sistema portátil, para mim, a única coisa que precisa acontecer é ter uma bateria, né? Uma bateria considera qualquer coisa portátil. Porém, no caso de a gente não poder usar uma bateria, só por suposição, seria interessante a gente ter, como nos laboratórios, né? Os laboratórios ali a gente tem várias tomadas à disposição muito fácil, né? Isso acaba também indiretamente transformando alguma coisa que não é portátil em portátil, porque quando se tem muitos lugares com acesso fácil à eletricidade, né? Você acaba tornando os objetos que não são portáteis em portáteis. Então, não sei se eu entendi, provavelmente não. É o intuito dessa pergunta, mas essa daí foi a minha resposta, né? Então, o que eu coloquei ali na letra D, letra E. Para ser portátil, o sistema deve ser alimentado por uma bateria. Extremamente simples, então desconfiamos aí dessa resposta. Aí a letra F, por último, suponha que sua proposta foi aceita e decidiu-se fazer vários viscosímetros desse tipo para distribuir nos diferentes laboratórios e empresas do setor petrolífero. Como poderia, na sua proposta, usar os conceitos de portas lógicas obtidos por diodos e transistor
para fazer um controle do produto a ser vendido ou doado. Até onde eu entendi essa pergunta aqui, a gente tem que supor, né, que nosso aparelho ali foi bem sucedido e a gente deva produzir ele em massa, né? Então a gente tem que construir algum tipo de lógica para fazer com que apenas viscosímetros que funcionem sejam passados para frente e viscosímetros que não estão funcionando sejam recusados, né? Tipo, não está funcionando, não está nas normas aí da funcionalidade do produto, então a gente tem que recusar ele ou não, de certa forma ele não pode ser passado para frente, né? Não pode vender uma coisa que não funciona. Então, para controlar os viscosímetros, eu considerei o número 1 como sendo eles funcionando e ele não funcionando como sendo 0. E a ação de doar ou vender como 1 e não vender ou não doar como sendo 0. O resultado, né, no caso. Porque a gente vai pegar dois viscosímetros e o único jeito de passar para frente é os dois funcionando. Então, viscosímetro número 1 e viscosímetro número 2. Estados dele funcionando. Então, passa para frente, né? Ou seja, vende ou doa. Seja lá o que for. E aí, quando tem um que funciona e um que não funciona, existe o não passar para frente, né? Então, eles não é passado para frente e, no caso dos dois não funcionar, ou apenas o outro, né? No caso aqui é a mesma situação, só que... Bom, é a mesma situação, então ambos não serão passados para frente também. Nessa... Nessa parte aqui, né, se a gente for pensar no fundo, a gente está considerando apenas 25% dos viscosímetros que funcionam sendo passados para frente. Tipo, os outros. Não, a gente está considerando 50% que funciona para frente. Ah, não sei se a relação é essa, mas a gente está considerando uma fração aí dos viscosímetros que estão funcionando passado para frente. E aqui o que acontece é que a gente não está vendendo e não doando. Não significa que ele vai ser destruído, né? Então a gente pode fazer um processo de seleção, sei lá, manual ou no caso sei lá, se for possível usar um software, né, que faça a análise individualmente de cada um dos viscosímetros, né, não considerar portas lógicas, porque era isso ou usar a porta OR, né? Então, eu acho que a porta END para esse caso aqui seria a mais interessante, porque só iria passar realmente o que funciona para frente. Na casa da porta OR, eu não consegui encontrar uma lógica melhor que essa. Então, essas daí são as respostas do meu viscosímetro, e é isso. Do meu viscosímetro não, da prova.